Hoje vamos fazer uma análise completa da Fastenal, uma empresa que provavelmente você nunca ouviu falar, mas é uma baita empresa para você ser investidor de longo prazo, como ela quebra muitas crenças sobre o que uma empresa precisa ter para ser uma boa empresa por longo prazo. Geralmente a gente imagina negócios complexos, totalmente revolucionários, basicamente uma empresa que seja muito disruptiva. E a Fastenal mostra que ela pode quebrar todos esses padrões e ser uma empresa altamente rentável e lucrativa no longo prazo. Se você não conhece essa empresa, senta e vamos pro vídeo. Fala pessoal que está falando pelo Guedes, sou economista do canal. Essa aqui é uma análise completa da Fastenal que eu quero mostrar para vocês o que é que eu analiso na hora de comprar uma empresa, quais são as métricas que eu utilizo na hora de investir e escolher uma boa empresa para colocar na minha carteira. Então, vamos para a análise completa. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que o usual, mas se você quiser aprender a fazer uma análise completa de investimentos, você precisa entender como fazer isso aqui. Esse aqui é o passo a passo para você colocar uma empresa na sua carteira. Como eu disse, é um vídeo um pouquinho mais longo, é um vídeo que vai ter algumas partes um pouco técnicas, mas é uma construção que vai acontecer durante o caminho. Se você prestar atenção desde o começo até o final, tudo vai fazer sentido, isso eu garanto para você. E mais uma vez eu digo que eu entendo que isso aqui não é um conteúdo para poucos, cara, eu diria que uma minoria, 20, 10%, mas eu entendo também que é uma minoria que vai conseguir prosperar, que vai conseguir viver de renda. Então, se não é para você, eu entendo, mas se você realmente quiser virar um bom investidor por longo prazo, vem, acompanha comigo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, primeira parte do análise que eu faço é uma análise qualitativa, ou seja, que eu vou analisar a qualidade da empresa, eu vou analisar o modelo de negócio, o que é que ela faz, se ela tem vantagem competitiva, como é que ela ganha dinheiro, pontos fracos, pontos fortes. Quero entender a empresa, tá? Eu quero conhecer o negócio. Se eu vou ser sócio, se eu vou comprar uma ação, eu vou ser sócio. E se eu vou ser sócio, eu quero entender do que é que eu estou sendo sócio. Eu não posso me associar a uma coisa que eu não sei o que é que eu estou fazendo. E essa análise qualitativa, ela serve exatamente para isso, que eu quero entender o modelo de negócio. Então, vamos lá que eu separei, eu fiz uma análise, eu peguei o documento TenQ, que basicamente é o relatório trimestral e anual da Fastenal, dei uma lida, peguei todas as informações, lembrando que são relatórios em inglês, então eu dei uma lida, eu simplesmente traduzi, peguei as minhas anotações, coloquei aqui e também peguei as últimas apresentações e também alguns reports, algumas informações que eu achei no YouTube, no Google da empresa, simplifiquei e coloquei aqui nesse PDF para vocês. Então vamos lá. Primeiro, modelo de negócio. O que é que faz a Fastenal? Ela é uma fornecedora global de suprimentos industriais e de construção, especializada principalmente em fixadores. O que são fixadores? Parafusos, porcas, etc. Mas expandida para uma ampla gama de produtos industriais. E seu modelo combina basicamente 3 fontes de receita: rede física, serviço de inventário gerenciado, que é o FMI, e também plataformas digitais. Vamos passar um pouquinho sobre cada um desses pontos, mas antes eu quero mostrar aqui alguns vídeos, eu quero mostrar aqui algumas fotos do que faz a Fastenal para ficar mais claro o entendimento de vocês. Então, basicamente, eu digitei aqui no Google Fastenal, tá? Então, vamos aqui, Fastenal Products, e aqui a gente vai ver basicamente todos os produtos que a Fastenal vende, tá? Então, deixa eu colocar aqui, acho que vai ficar até mais fácil pra gente ver. Então, olha só, é basicamente isso aqui que ela vende. Ela vende produtos hidráulicos, abrasivos, ela vende pregos, ela vende parafusos, pás, pincéis, basicamente material de construção, tools, ferramentas e equipamentos de luva, equipamentos de encanação, equipamentos pneumáticos, enfim, aparelhos de office, né, de escritório. Então, basicamente lubrificantes, fluidos, produtos de refrigeração, tudo que vocês estão vendo aqui, baterias, partes elétricas, fitas adesivos, selantes, tapes, luz. Então, isso aqui é o que basicamente a Fastenal vende. Perceba que nada disruptivo, nada de outro mundo, nada que exija uma tecnologia superior, um IA, sabe, para vender um produto como esse. São produtos simples do dia a dia, mas ela faz isso de uma forma muito eficiente que você vai entender como. Então, beleza. O primeiro ponto é rede física e robusta. Então, basicamente, tem mais de 3.600 pontos de vendas e operações em 25 países. Então, simplesmente tem lá a sua loja, ela tem a loja da Fastenal e ela consegue vender em mais de 3.600 pontos espalhados em 26 países. Isso aqui é um modelo mais tradicional, mais simples, provavelmente você deve conhecer, que, cara, é uma loja que vende isso. Tá? Esse aqui é o modelo mais simples. Ela também tem serviços de inventário gerenciado, FMI. Ele usa tecnologia como Fast Vend, Fast Bin e Fast Stock SM para controle automatizado de estoque no local do cliente. Então, os serviços de FMI são o coração da proposta de valor da Fastenal, permitindo que ele atue como uma extensão da operação do cliente, com controle automatizado e reposição contínua do estoque, e são compostos por 3 principais tecnologias. Aqui a gente já entende um ponto diferente que eu quero chamar a atenção.
atenção. Controle automatizado de estoque no local do cliente. Então a Fashional, ela vai até o cliente, ela vai até o consumidor e ela deixa um estoque lá, ela mobiliza pessoas ali, ela deixa os seus produtos lá para que o consumidor ele já tenha o seu produto no seu local. Ele não precisa estar se deslocando. E aí já começa a ficar um pouco mais diferente do usual que a gente já conhece. Vamos entender um pouquinho o que é o Fast Vend. São máquinas de vende industriais, semelhantes a máquinas de snacks, usadas para armazenar e distribuir produtos como EPI, ferramentas, peças e materiais do consumo direto no local do cliente. O benefício disso é dos desperdício e consumo excessivo, rastreia quem usou, quando e para qual finalidade, libera automaticamente novos pedidos de reposição. Então, para ficar mais claro, vamos colocar aqui, ó, Fashional Fast Vend. Então, simplesmente coloquei a linha de negócio e aí, ó, o Fast Vend é basicamente isso aqui, tá? Como a gente já sabe, cara, você deve passar por aeroportos, shoppings, etc. Você já deve ter visto máquinas como essas, são bem similares. Basicamente, a Fashional implementa isso no local do cliente, implementa isso lá. O cliente não precisa se deslocar até a loja. E por que isso evita desperdício? Porque se simplesmente o cliente estiver precisando de um produto que está aqui, ele vai lá e compra o produto. É muito diferente de você ir numa loja e você estimar, eu preciso de 5 silver tapes, eu preciso de 5 fitas daquelas fitas cinzas. Aí você estimou e você comprou 5, na verdade você usou 3. Cara, 2 você nem usou, você gastou dinheiro à toa. Se você está lá na sua empresa, você está precisando de uma, você vai lá e compra, está precisando de outra. Está na sua empresa, vai lá, compra a segunda, compra a terceira e acabou. Não precisa você comprar 5 e perceber que não vai usar. Então, isso aqui é um modelo que é muito cômodo e isso aqui é muito eficiente. E à medida que o estoque vai acabando, a própria inteligência que a Fashional desenvolveu faz com que seja reposto ali para o cliente. Então, avisa a própria empresa e a empresa vai lá e faz a reposição dessas peças. Então, a gente tem a FastBin, que é um sistema de sensor em prateleira que monitoriza o nível dos produtos em tempo real. Utiliza tecnologias embarcadas para detectar a retirada de itens e disparar a reposição automática para garantir que o estoque nunca se esgote. Ideal para itens de alta relatividade e necessidade crítica. Então, vindo aqui no Google, a gente pode até colocar, ó, FastBin para a gente entender basicamente como é. Basicamente, o sistema da FastBin é isso aqui. Dentro das prateleiras, ela tem sensores que ela coloca. Um sensor seria basicamente... Ela coloca um sensor aqui dentro do sistema e aí ele vai monitorando. À medida que as peças vão chegando perto do final, ele avisa para a empresa para ir repondo. Então, mais um sistema de tecnologia ali para a Fashional que traz uma comunidade e uma eficiência muito grande para o negócio. E por fim, o Fast Stock SM, que é um aplicativo móvel para gerenciar manualmente e digitalizado o inventário do cliente. Então, um colaborador da Fashional, ou seja, um trabalhador, visita o cliente, usa o app para auditar o estoque, registra a necessidade de reabastecimento, substituindo planilha e pedido manual. Então ela dá um passo à frente, ela coloca ali o trabalhador dela para estar junto em contato com o cliente e simplesmente o cliente faz pedido de reposição, o cliente está ali, pega todos os dados que é necessário para que o cliente ali fique mais confortável e tenha tudo ao seu alcance, sem ter que estar ali fazendo nada de forma manual, nem de uma forma ali que não seja tão cômoda para o cliente. Então a Fashional atua segundamente nessa linha. Então, 2024, os programas de FMI representaram 42,5% da receita da empresa. Então, mostra que no ano passado quase metade da receita vem disso aqui. E aí a gente tem plataforma digital, e-commerce e portal Fast 360 para gestão de compra, análise e autoatendimento. As plataformas são voltadas para tornar a experiência de compra e gestão de conta mais eficiente, digitalizada e personalizada. Então, o e-commerce, que é o primeiro, é uma plataforma de compra online com recursos como catálogo personalizado por cliente. Então ele usa ali do sistema de algoritmo para, se você for fazer uma compra online, o algoritmo já vê quem é que está logando, né, qual é a conta, e já pega os itens que você mais compra, o tipo de negócio que você tem, e o catálogo é voltado para a tua realidade, para a tua empresa. E também pega o histórico de compras e consumo por centro de custo. Então ele mapeia todo o histórico para tornar a tua experiência ali mais agradável e bem alinhada com o que você precisa. Em 2024, o canal digital representa quase 30% da receita, crescendo mais de 3 vezes desde 2019, tá? E por fim, o Fast 360, que é o Customer Portal, que é basicamente um painel digital para cada cliente, e as funcionalidades incluem relatório personalizado de consumo,
KPIs de uso e economia, gestão de múltiplos centros de custo, aprovação de compra, rastreamento de pedidos, acesso de serviço sob demanda, como engenharia e fabricação. Então, basicamente, ali é um portal onde o cliente tem tudo na palma da sua mão, ó. Seria bem similar a isso aqui, ó, como vocês podem ver, o cliente consegue ter, ó, acesso a tudo que está acontecendo, seus gastos, inventário, negócio, como está gastando, as ordens, o pedido, dentro da própria empresa, do próprio portal que a Fastenal disponibiliza para o usuário, tá? Então perceba que vai muito mais do que ser só uma loja que vende parafuso e arruela, sabe? Dito isso, a gente vai para o segundo ponto, que são os modes, ou vantagens competitivas. Primeiro que a gente tem aqui é que a Fastenal possui vantagens competitivas sustentáveis. Aqui eu consegui separar algumas. Primeiro, uma rede de distribuição capilarizada, então tem uma presença física próxima ao cliente, com 59% do inventário posicionado localmente. Então, além de eles estarem dentro do negócio do cliente, eles também estão muito próximos. Isso aqui é muito bom. Tem uma integração do Phygital, né? Os caras usam um termo muito bom, né? Físico com digital, que é a união entre o atendimento local e solução tecnológica avançada, como sensor, aquelas máquinas de snacks que a gente viu, inteligência artificial. Então, tem uma integração muito boa da parte física do cliente que está ali, junto com a tecnologia que eles têm no digital. Então, integram isso para tornar a experiência do usuário muito mais completa. Tem o programa On-Site, que permite empresas literalmente operar dentro da planta do cliente, como a gente viu. Então, ali a empresa consegue atuar dentro do negócio do cliente para otimizar a operação. Uma escala operacional global, 23 mil funcionários, sendo 71% voltado para atendimento direto e presença em 25 países. Então, você vê que é muito direcionada à experiência do consumidor. Soluções de softwares proprietárias, como a Fast Crib SM, a Fast 360, que a gente já tinha visto lá em cima, e reputação e relacionamento de longo prazo com grandes clientes industriais. Então acaba que, dado a isso, que o cliente tem uma experiência boa, que é um atendimento bom, que tem uma rede ali, basicamente, né, de negócio da empresa com o cliente, acaba que isso gera uma fidelização grande, porque não é simplesmente como você pegar e colocar 3 lojas, você compra na mais barata. Se fosse só isso, eu acredito que o negócio da Fast não teria todo o desempenho que teve nos últimos anos. E olha que até agora eu tô falando do negócio, nem parei para olhar a cotação, não parei para olhar gráfico, não parei para mostrar nada para vocês. É como eu digo, quando eu vou analisar uma empresa, eu analiso o negócio, eu analiso o que é que eu quero comprar. Eu não fico simplesmente olhando cotação a priori. Eu entendo o negócio e vejo se eu gosto ou se eu não gosto, tá? Então, veja que aqui é um negócio muito diferente de você ter várias lojas ali perto da sua empresa e você compra o parafuso, né, que está mais barato. Aqui eles deram um passo adiante. E aí, passando por setor e tendências, então, ó, o setor, a Fastenal atua no setor de distribuição industrial, com foco em fornecer materiais e soluções para manutenção, reparo e operação, chama de MRO. Além de atender os setores de manufatura e construção, tá? Então não é só manutenção, reparo e operação, também tem manufatura e construção. Esse setor é altamente fragmentado, competitivo e essencial para manter a operação contínua de fábricas, obras e instalações industriais. É como eu disse, comprar peça por peça, tem muito lugar que vende. Agora, proporcionar uma experiência para o cliente, otimizar o negócio do cliente, aí não é toda empresa que faz. Aí é onde está o grande diferencial da Fastenal, que não é nada disruptivo, de outro mundo, mas ela faz melhor do que os seus concorrentes. Então vamos lá. Tendências e oportunidades. Digitalização e automação na cadeia de suprimentos. Então ela busca eficiência e visibilidade na cadeia de logística, impulsionando a adoção de tecnologias como inteligência artificial, sensores e IoT, inteligência das coisas e automação, tá? IoT é Internet of Things e automação, que é a internet das coisas e automação. Então ela busca fazer o quê? Simplesmente pegar e adaptar todo o modelo de IA que a gente tem hoje, de inteligência artificial do negócio, e implementar isso para melhorar a experiência do cliente. Estou sendo um pouco repetitivo quanto a isso, mas vocês vão entender que esse é o grande ponto que torna a Fastenal ser o que ela é hoje, tá? Então, ela tem solução como a FastBin, FastVend, a plataforma Fast 360, que reduz erro, otimiza estoque e elimina o desperdício, como a gente já viu. A empresa também desenvolve ferramentas de sourcing com AI, libera tempo da equipe comercial para consultoria técnica e relacionamento. Então, ela deixa a IA cuidando da parte mais manual, mais burocrática ali, que, cara, uma pessoa poderia fazer, mas a IA faz muito melhor, e coloca todo o seu time, a sua equipe, para estar em relacionamento com o cliente, vendendo, pegando novos clientes, captando. Então, é um time comercial bom que ela tem, isso porque a parte de IA ajuda ela a liberar esse tempo. Outra oportunidade também é redução de custo total de aquisição. Então, os clientes grandes industriais buscam cada vez mais parceiros estratégicos que não apenas forneçam produtos, mas que reduzam o custo. Então, se você tem duas empresas que vendem a
mesma coisa, só que uma te mostra que você pode reduzir o custo da tua operação, ser mais eficiente, e a outra só te vende produto, você provavelmente vai naquela que te oferece o melhor benefício, não a que só vende produto. Por isso que muita gente escolhe a Festron, tá? Então, oferece análise de custo de aquisição com economia média de 21,6%. Cara, isso é muita coisa para a empresa, tá? Através de automação, logística integrada e gestão de inventário. Então, se você diz assim, cara, eu te vendo um produto, mas eu consigo, né, além disso, economizar 21% do teu negócio, você gostaria? Quem é que não, né? Ter regionalização pós-Covid. Então, basicamente, ali a pandemia revelou uma vulnerabilidade de cadeia global. E aí, muitas empresas passaram a priorizar fornecedores regionais com presença local. Então, ela começou a diversificar, onde fica ali, basicamente, os seus centros de logística, de distribuição, para deixar muito mais próximos do cliente e não sofrer problemas de cadeia de distribuição. Tem mais de 3.600 pontos de atendimento logística própria, se posiciona como parceira confiável e próxima ao cliente. E também outro ponto legal é a expansão global e diversificação setorial, que ela atua em 25 países, forte crescimento nos Estados Unidos, tem uma grande oportunidade de expansão em setor como energia, agronegócio, logística e armazenagem automatizada e também o sistema aeroespacial e de defesa. Essas aqui são algumas vias de crescimento da empresa. Quando a gente fala dos riscos dos setores, a gente tem que há uma concorrência intensa, principalmente de marketplace, quando você bota ali B2B, que é o business to business. Então a Amazon Business vem diretamente para a empresa, ou um grande distribuidor como a Grindr, não sei se vocês conhecem, mas lá dos Estados Unidos, e fornecedores locais mais ágeis. Então existe sim uma concorrência de quem vende. E você pega uma coisa em escala, pode até vender mais barato. Só que o que ela faz? Ela aposta na proximidade física e a tecnologia como diferencial competitivo. Então essa tecnologia que ela tem é o que faz ela disparar, ela partir, ela sair na frente das outras empresas. E aí, ó, pressão por eficiência, aí os clientes exigem serviço mais rápido, barato e integrado, pressionando margens, e o investimento contínuo em logística própria e plataforma digital é a resposta que a empresa tem de forma estratégica para ela conseguir atender a necessidade do cliente e ser mais eficiente que as suas concorrentes. E aí, por fim, a gente vai falar dos riscos que tem. Então, a empresa tem os seguintes riscos qualitativos. Primeiro, dependência da indústria. A demanda por suprimento industrial varia conforme o ciclo econômico, tornando a receita cíclica. Então, quando a economia vai bem, ela tende a ir melhor. Quando a economia vai mal, ela tende a ir pior, porque se ela depende muito de construção, de negócios, quando você pega ali a parte de manufatura, quando você pega a parte ali de casas, enfim, quando esse setor da economia está mais quente, ela vende mais. Quando está mais frio, vende menos, tá? Então, a desaceleração global pode reduzir a demanda dos produtos, aquele MRO que a gente viu lá em cima, e a manutenção de equipamentos e novos projetos industriais. Concorrência digital e local, então ela compete com disruptores digitais, como a Amazon Business, distribuidores de grande escala, tradicionais, os mais comuns, e empresas locais que têm um preço mais agressivo, só que está muito perto do consumidor ali, tá? Geralmente aquele mercadinho que vai pro lado de casa, algumas coisas assim, são algumas concorrências que a empresa tem. Também dependência de grandes contas, isso aqui foi um ponto que eu mapeei, porque a gente tem ali que os clientes que gastam mais de $10.000 por mês representam 77% da receita total da empresa. Então, se ela perde uma boa parte desses clientes, ela vai perder uma boa parte da receita, tá? Então, esse aqui é um ponto para ficar atento. Isso dá uma concentração de risco muito grande, principalmente perdendo os contratos estratégicos ou redução de volume de clientes chaves. Então, isso aqui é um ponto que realmente ali eu notei quando estava analisando a empresa. Risco na transformação digital, ela aposta fortemente em automação, inteligência artificial, e aí erro de implementar, falha no sistema, baixa adoção pelo cliente, pode comprometer esses ganhos. Você faz o investimento, se não é bem adotado, você fez o investimento e vão perder dinheiro. Também tem exposição regulatória internacional, a empresa oferece em diversos países que está sujeita à lei trabalhista, ambiental, fiscal, risco geopolítico, risco de câmbio, tá? Requisitos da ESG, que é governança, meio ambiente e sociais, e sustentabilidade cada vez mais rígidos. Tem desafio trabalhista, tem que ter uma equipe local capacitada, se não tem time capacitado não vende bem, tá? Então isso aqui é muito importante. E também tem que atrair, reter e treinar profissionais de uma forma essencial para a cultura e promoção interna do Blue Team, que é basicamente ali o time azul, que é como eles chamam ali o time de funcionários da festa. Outro ponto também é cibersegurança, com risco crescente à medida que a empresa vai digitalizando cada vez mais as suas operações, os sistemas do cliente, ali tem um risco maior de invasão de rede, mas eles tentam mitigar isso com algumas certificações, como o ISO e ESC, que são certificações digitais,
e monitoramento constante e adoção de boas práticas internacionais, tá? Essa análise aqui é um pouquinho do que é a Fashional, do modelo de negócio dela. É um modelo de negócio bem diferente do que o usual. E agora a gente vai para os números, vamos para os relatórios para a gente ver um pouquinho do quem é a empresa do ponto de vista ali quantitativo, que agora já não é mais qualitativo, vamos para o quantitativo agora. Então, basicamente, a Fashional começou como uma varejista industrial, expandindo seu portfólio de produtos, porcas e parafusos e a ferramentas de corte, segurança e limpeza, se tornou uma distribuidora, criando uma rede densa de filiais perto dos seus clientes comerciais. Quando o cliente cresce, a Fashional instala máquinas de venda e seu próprio pessoal no local. Hoje, os locais excedem o número de filiais da Fashional, continua sendo o foco de expansão da empresa. Ela atua como uma parceira única para os seus clientes industriais, oferecendo serviços de valor agregado, ampla gama de suprimento e manutenção, reparo da operação. Cara, é uma empresa que não é pequena, tá? 52 bi de valor de mercado, fundada há 57 anos, listada na bolsa tem 38, tá? Então é uma empresa realmente grande. Faz parte do S&P 500, tá? Então tá ali dentro do S&P 500. Quando a gente vai olhar a receita segregada por linha de negócio, cara, eles segregam muitos por produtos, né? Então parafusos, equipamentos de segurança, ferramentas, hidráulicos e pneumáticos, também bem segregadinho, tá? Não vejo nenhuma alta concentração. Temos os dois maiores aqui, né, que são supplies de segurança, né, equipamentos de segurança, e o fasteners, que são os parafusos ali, mas bem tranquilo porque tem outras linhas de receita, tá? Uma empresa que não faz muita recompra, mas a gente vê, ó, na parte de lucratividade, ela tem um dividend yield ali de 1,8, mas faz uma recompra muito pouca. Quando a gente pega um dividend yield nos últimos 5 anos, dá 2,2. Vocês sabem que aqui a gente não fala muito de dividendos, então isso aqui não é um ponto-chave pra gente, mas é sempre bom trazer um pouquinho disso da empresa, tá? Quando a gente olha a Fashional no longo prazo, isso aqui é uma coisa linda de se ver, mais de 76.000% a empresa trouxe de retorno. Nos últimos 10 anos, multiplicou ali por 5,7 o capital do acionista, com um retorno anual nos últimos 10 anos de 19% ao ano. Nos últimos 5, ela trouxe ali um retorno de 136%, isso aí com retorno também de 19% ao ano, tá? E aí, do começo do ano para cá, em 7 meses, 30% de ganho. Uma baita empresa aí que vem mostrando excelentes retornos no longo prazo, tá? Quando a gente vai falar de números aqui da Fashional, é tudo que a gente quer ver, ó. A gente vê que desde 2016, uma variação ali de 7,8% ao ano de receita. Deixa eu colocar uma análise mais detalhada aqui pra gente. Lucro bruto ali, ó, crescendo 6,6%. E aí, custo de produto vendido subindo mais do que a receita, 8,8 contra 7,8. Por mais que a empresa venha tendo uma receita maior do que o custo, a margem cai um pouco, tá? Isso aqui é nítido, caiu 5% de margem nos últimos anos, tá? Teve realmente uma variação ali negativa, mas ela continua trazendo bons resultados. A gente vê que ela consegue ter um controle muito bom de despesas gerais e administrativas, despesa com pessoal, e o EBIT consegue ali estar trazendo uma taxa de retorno de 7,7, muito parecida ali com a receita. Aí fica um pouco mais técnico, tá? Se a gente tem uma receita que cresce uma média de 7,8 e um custo que aumenta numa média de 8,8, a empresa está tendo lucro brutos menor, tá? Por quê? Porque o custo aumentou mais do que a receita, isso aqui é óbvio. Não à toa que ela perde margem, tá? E aí o que acontece? Se ela tivesse um aumento constante de investimento em pesquisa e desenvolvimento, geral administrativo, com pessoas, o EBIT seria muito menor. E a gente vê que o EBIT nos últimos 10 anos aumentou 7,7, aumentou mais do que o lucro. Então isso mostra que ela vem ganhando uma eficiência operacional. Por mais que o custo aumente mais do que a receita, ela tem um controle de gastos muito eficiente, aumentando o EBITDA. Então, a margem EBITDA permaneceu quase que flat, perdeu 1 ponto percentual em 10 anos. A gente vê ali que depreciação e amortização não é algo que a Fashional tem muito, bem tranquilo. O EBIT ali subindo 7,8, então muito, muito tranquilo. O resultado financeiro da Fashional bem pequenininho. E aí, quando a gente olha para ver o lucro líquido, 10%, tá? Então, baita empresa ali. Quando a gente olha uma dívida menos o caixa, ela teria ali uma dívida líquida positiva. Lembrando que essa dívida líquida sem lease é sem contar o aluguel. No IFRS 16, a gente tem uma nova modalidade contábil, no qual tudo que a empresa tem de aluguel de espaço, enfim, etc., ela colocava como despesa na DRE. E depois do IFRS 16, ela tira na DRE, não é mais uma despesa, e entra aqui no balanço patrimonial como dívida. Então, não é uma dívida, é apenas um aluguel que ela vai pagando ao longo do tempo, tá? A gente consegue ver isso aqui, basicamente aqui,
aqui. Então, ó, 57% da sua dívida é de leasing, de arrendamento. Então, quando a gente olha aqui no balanço, a gente consegue ver que 57%, fazendo aqui uma conta de calculadora, 0,57 vezes 545, 310 da sua dívida é de aluguel. Então, não é dívida, é só pagamento do aluguel. E aí, quando a gente reduz isso de 545, ela fica ali com 234, basicamente, de dívida pura mesmo que ela tem. Quando a gente pega os 234 e tira do caixa ali, né, da empresa, 238, fica uma dívida líquida sem leasing negativa, tá? Então ela tem mais caixa do que dívida. Então, ponto excelente para Festino, tá? A gente consegue ver isso aqui bem detalhado aqui na questão do endividamento, tá? Dívida líquida da empresa de 0,18. Se eu fosse botar o leasing como uma dívida inteira, mas se eu for ajustar pelo leasing, a dívida líquida é negativa. Então a empresa ali, ela consegue sim ter uma capacidade muito boa, tá? De endividamento, empresa bem tranquila, tá? E aí, voltando para a tabela detalhada, a gente tem que a empresa tem uma remuneração baseada em ações de 1%, tá? Pelo FCO. Pedro, não sei o que é RBA FCO. Vou deixar um vídeo aqui em cima, aqui ensinando sobre o que é RBA FCO, para que você entenda, mas basicamente a remuneração baseada em ações dividida pelo fluxo de caixa operacional da empresa é muito baixa, então bem tranquilo. Quando a gente pega um fluxo de caixa ajustado pelo RBA, né, pela remuneração baseada em ações, ou no inglês SBC, que é o Stock Based Compensation, a gente tem ali que a empresa tem um fluxo de caixa bem tranquilo, CAPEX da empresa, investimento é muito baixo, e ali quando a gente pega o fluxo de caixa livre da empresa, já considerando o CAPEX de aquisição e o Stock Based Compensation, né, basicamente ali a remuneração baseada em ações, a empresa tem caixa livre positivo, tem fluxo de caixa operacional positivo todos os anos, tá? Então, ponto para Festino, tá? Uma boa geradora de caixa. A empresa faz pouquíssima recompra, como a gente viu, não à toa que as ações de circulações caíram pouco, né? Você vê que nem cai muito, né? Cai de 1,2 bi para 1,1, então nem 10% aqui de recompra que ela tem. E ela faz mais pagamento de dividendos, tá? E aí esse lucro por ação da Festino vem aumentando ao longo dos anos, isso aqui é muito bom. E o fluxo de caixa livre por ação também tem ali, mandou um pouquinho de lado, mas cara, vem crescendo, tá? Então, a empresa paga mais dividendos do que faz recompra. Cara, é uma empresa excelente, tá? É muito boa mesmo, tá? É uma empresa muito boa mesmo, gosto bastante dela. A gente vê que no valor de mercado é uma empresa que cresceu muito ao longo do tempo. A gente vê também que a cotação segue o lucro no longo prazo. Isso aqui é lindo, tá? Chega a dar um tesão vendo isso aqui. No longo prazo, as empresas tendem a acompanhar o seu lucro, né? Empresa lucrativa é isso mesmo, tem bons retornos, tá? E aí, para a gente fechar a análise da empresa, agora no dia 14 teve o resultado do último trimestre. Basicamente, se a gente olhar aqui em balanços trimestrais, a gente vê que foi um trimestre mais forte do que o trimestre anterior, subindo aqueles 7%. Quando a gente olha na comparação ano a ano, subindo 3,4%, um pouquinho mais modesto. A gente vê ali, ó, que o lucro líquido subiu 0,34%, um lucro líquido mais modesto, perdeu um pouquinho de margem. Como não faz muita recompra, o ROI não está distorcido, mas um ROI na casa dos 8%. A questão da dívida líquida a gente já viu, que quando você tira o leasing, ela tem mais caixa do que dívida. Então, assim, bem tranquilo, geração de caixa positiva aqui no trimestre, independente ali se a gente olha com remuneração baseada em ações ou não. Então, bem tranquilo, você vê que ela até recebe juros da dívida, né? Nem paga, então, cara, perfeito. E aí a gente olhando o resultado da empresa, vamos ver, a gente vê que teve um crescimento muito legal do Daily Sales Rate, que é a taxa de venda diária da empresa, uma taxa de crescimento de 8,6%, que isso é reflexo do aumento dos contratos assinados nos últimos trimestres, então tá melhorando, por mais que a condição remains sluggish, uma remuneração que tenha permanecido uma condição de mercado ainda mais dura, mais difícil, mas teve um bom reflexo, principalmente porque os preços ali contribuíram, o aumento de preço contribuiu ali para o crescimento das vendas diárias, tá? E acredita também que o terceiro TRI tenha mais efeito com isso ainda, tá? Quando a gente para ver o número de contratos ali que tem sido feitos, a gente vê que basicamente tem aumentado o número de contratos da empresa, isso é muito bom, porque isso aumenta a receita. Então, um ponto-chave aqui, ó, looking at our customer site data, na página 4, né? Basicamente ali o site dos clientes, né? Teve um crescimento de 6,7% e o number de clientes que gastam mais de $10 mil no
site tiveram ali um crescimento de 12%, tá? E eles representaram aí 81% das vendas líquidas, foi aquilo que eu havia dito, contra 79% do período passado. Como eu dizia, aqueles clientes que gastam mais de 10 mil representam uma receita muito significativa da Fastron, e isso pode virar um problema lá na frente, tá? Então, é um ponto de se ter atenção. Isso aqui a gente consegue ver na página 4, exatamente aqui, que a gente olha para ver, ó, que quando a gente vê em vendas, a gente nota que os clientes que tem ali, ó, mais de 10 mil de vendas por mês, as vendas que eles fazem representam 1,3. Cara, é quase toda a receita, 80% do todo, né? Do manufaturado, né? Então, e quando a gente olha dos não manufaturados, também é bastante coisa. E quando a gente olha do total, dá os 80% ali cravado. Então, cara, esse público aí representa uma receita muito boa, mas pode representar um problema pela concentração, perdendo esses contratos, tá? O que mais a gente tem aqui? Esse gráfico está voltando, aumentou o lucro por ação de 0,25 para 0,29. 2024 começamos a expandir o centro de distribuição da Fastenal. 2025 aumentaram a viabilidade de produtos, aumentando mais vendas, disponibilidade de produtos, que resultou em mais vendas, aumentando também a margem bruta. Que mais? A despesa com funcionários aumentou 10,3%, como a gente pode ver aqui, quando comparado com o trimestre anterior. E por mais que essa tenha aumentado, eles também aumentaram ali os bônus e os programas de remuneração dos próprios trabalhadores. Quando a gente olha a lucro por ação, né, tem aumentado nos últimos trimestres, isso é bom. Quando a gente olha também a FMI Technology, né, que é aquela que vai no cliente, enfim, como a gente viu lá, toda aquela linha de distribuição que eles têm, com inteligência artificial, com colocar os produtos nos usuários. A gente tem que o número de instalações aumentaram, né? Essa linhazinha amarela está instalando, de quem está utilizando. As vendas online estão representando cada vez mais o percentual de vendas, chegando ali a 30%, isso aqui é muito bom. A taxa de crescimento diário de vendas está mais modesta, então está crescendo o número de vendas online, mas está vendendo menos por dia, tá? E aí eles colocam que basicamente juntando o FMI, que é o FMI, com o business digital, foi 61% das vendas totais contra 59% no mesmo período passado. E aí eles têm uma meta de 63, 64, então eles ainda querem aumentar mais essa presença no cliente e as vendas digitais. A meta era 66, 68, mas eles estão próximos ali, estão em 61, querem ir para 63, 64, ficar aí no meio, tá? A taxa de crescimento do digital foi de 13,5%, como a gente já viu aqui, das vendas digitais, beleza? Aí tem a questão das tarifas dos Estados Unidos, e aqui, ó, basicamente tinha visto na página 10, ele falei que basicamente o crescimento está mais do que o ganha-ganha, né? Ganha o cliente, ganham eles, do que basicamente uma melhora no mercado, que permanece ali meio fraco, tá? O sentimento dos consumidores permanece favorável, mas ainda incerto, beleza? O que mais aqui a gente pode ver? Taxa de crescimento dos produtos crescendo bem, isso aqui é interessante. Vamos ver aqui, margem bruta permanece em linha, 45%, tá? Então bem tranquilo. Margem operacional também, bem em linha, tirando o quarto tri 24 foi mais baixo, mas cara, batendo 21%, muito bom. Ele fala que o custo geral administrativo foi 24% das vendas totais, comparados com 24,9% no mesmo período passado. Então, eles permaneceram o custo de venda geral administrativo, foi o que a gente falou lá nos balanços, tá? Isso aqui é muito bom, porque basicamente vende, mas permanece os custos gerais administrativos. Isso aqui é bom demais, tá? Porque dá ganho de margem, tá? Nós continuamos de esperar os benefícios do estoque, nos investimentos no estoque positivamente, na margem bruta, porque se eles têm estoque ali comprado mais baixo, dá mais ganho de margem. Isso no segundo trimestre de 2025. Vai depender de como tem a demanda do mix de produtos, beleza? Fluxo de caixa, muito tranquilo. Então, a gente tem que 84% do lucro líquido representa o fluxo de caixa. Então, muito bom. Ele também fala que isso permaneceu e eles falam aí que uma média de 83% nos últimos 5 anos. Excelente, tá? Contas a receber aumentaram 10%, enfim. Os estoques aumentaram 14%, beleza? O CAPEX, bem tranquilo também, investimento ali. O CAPEX da empresa é muito baixo, sobra muito caixa livre, né? Então, bem tranquilo. Beleza? E aqui, quando a gente para ver os números da empresa, a gente já viu lá no Fundamentei. O mix aqui vai para o mix de produtos 2024. Maior parte ali para manufatura pesada, depois a outra parte para outras coisas que não é manufatura, todas as outras manufaturas, na verdade. Depois a parte de
de construção não residencial, 5% para revendedor, vê que a menor parte é revendedor, né? 3% para governo, government, educação, transporte e armazém, others. Então a parte de manufatura mesmo pesada é o que domina a empresa. Então, assim, bem tranquilo, tá? Resultado em linha com o esperado. Baita empresa aí pro longo prazo. Se você pode dar uma nota para as Festron aí, nota 5, tá? Baita empresa, empresa excelente, bons números, daquele jeito que a gente gosta de ver, linha crescente no longo prazo. Isso aqui foi a análise que eu fiz da Festron. Se vocês quiserem aprender a fazer uma análise como essa, uma análise completa, entendendo toda a análise qualitativa e quantitativa da empresa, eu vou deixar um link aqui embaixo do IZT, que eu te ensino todo o passo a passo para você fazer uma análise como essa e escolher, como vocês acabaram de ver, uma boa empresa para o longo prazo, analisando linha por linha, modelo de negócio, receita por receita, como funciona, como faz dinheiro, como escolher, como eu achei essa empresa, todo o passo a passo para você ali fazer com autonomia por conta própria, sem depender de ninguém, você entender como eu faço esse modelo aqui. Eu te ensino dentro do IZT, como eu disse, link aqui embaixo na descrição para você aprender a fazer isso tanto no Brasil quanto no exterior, seja ali com ações, fundos imobiliários, REITs, estoques, ETFs, até mesmo você investir em Bitcoin, você aprende dentro do IZT. A gente tem um módulo 5, o módulo tem mais de 60 horas de análise de empresa para você aprender todo o passo a passo, seja no Brasil, seja no exterior, beleza? Então, foi esse o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal se você chegou até aqui. Obrigado, esse aqui é um vídeo mais técnico, eu realmente entendo, um vídeo mais aprofundado, só realmente ali quem tem vontade mesmo de aprender ficou até o final. Eu sei que são para poucos, realmente agradeço demais a presença de vocês. Até o próximo vídeo e só o começo.